Pode fazer. Olha só, a primeira morte por reinfecção da variante do coronavírus foi confirmada no Brasil. A vítima, de 39 anos, morava no Rio Grande do Sul, foi infectada com as variantes P1 e P2, como são chamadas, em um intervalo de 3 meses. É o que aponta um estudo do Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Fevale, do Rio Grande do Sul. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o professor do mestrado em Virologia da Universidade Fevale, o Fernando Spilk, que inclusive é autor desse estudo, né, professor? Muito obrigada pela sua participação aqui no SCC Meio Dia, sua participação ao vivo para o nosso estado, para Santa Catarina. Nós gostaríamos de entender um pouco mais, professor, de que maneira o estudo conduziu a esses resultados e o que isso significa para a gente a partir de agora. Bom dia. Bom dia. Bom, nós fazemos um processo aqui de vigilância genômica, de acompanhamento, né, por sequenciamento das variantes que ocorrem na nossa região, particularmente do Vale dos Sinos, da Serra Gaúcha, do Vale do Paranhana, né, e da região metropolitana de Porto Alegre. E esse foi um caso de reinfecção. Por ser uma reinfecção, nós resolvemos avaliar, né, que vírus estava presente na primeira e na segunda infecção, e para nossa surpresa, se tratava de 2 variantes. Até esse momento, a gente falava muito que era o normal, seria a pessoa se infectar primeiro com uma daquelas linhagens mais antigas, e as variantes entrariam, então, fazendo essas reinfecções. E, efetivamente, o paciente, lamentavelmente, se infectou primeiro com a variante P.1, bem no início, bem no surgimento dessa variante. Ela deve ter vindo de Manaus, né, aqui para o Rio Grande do Sul, e ele acabou contraindo. Não teve grandes sintomas, mas, infelizmente, na reinfecção, quando ele teve, então, a variante P.2 do Rio de Janeiro, agora em março, lamentavelmente, ele teve um caso bastante grave e acabou indo a óbito. Professor, e a partir de agora, né, esse estudo apontando essa morte por conta da reinfecção, é claro que preocupa todo mundo, já que é tudo muito novo em relação ao coronavírus e principalmente em relação às variantes. De alguma maneira, o estudo demonstra um agravo na doença depois da reinfecção ou tem a ver mais com as comorbidades, com a condição dos pacientes? Isso é muito variável de paciente para paciente, varia muito com as comorbidades. Usualmente, pacientes que têm uma primeira infecção mais branda, eles não montam também uma resposta imune muito exuberante, que seja protetora de fato, e passado um tempo eles ficam suscetíveis para uma reinfecção. E em alguns pacientes, isso não é só esse caso, em muitos casos reportados no Brasil e no exterior, a reinfecção acaba sendo bastante grave. Também há, do outro lado, a possibilidade de pacientes que até têm uma Covid-19 mais grave, mais severa na primeira infecção, acabam montando daí uma resposta imune muitas vezes maior magnitude e que acaba os protegendo pelo menos por um tempo, né? E às vezes a reinfecção é mais branda. Então varia, como você colocou, das comorbidades e varia também muito de como foi esse jogo, né? Uma primeira infecção mais branda, uma primeira infecção mais severa, e daí depois isso acaba influenciando o desfecho pela imunidade da segunda infecção. Professor, e em relação às vacinas, a imunização que nós esperamos tanto que ela atinja, né, em grande massa o Brasil, e aí com a chegada dessas variantes, existe a preocupação de que se a vacina é realmente eficaz para tantas variações do vírus, porque nós sabemos que de região para região muda a variante. O estudo aponta de alguma maneira isso? O que vocês vêm estudando, existe essa preocupação de que não seja tão eficaz as vacinas disponíveis? Eu coordeno uma rede nacional, que é a rede Coronaômica, uma rede que é financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, e a gente tem acompanhado essa situação em vários estados, em pacientes vacinados, não vacinados, como se comportam as variantes e também com ensaios em laboratório. O que nós podemos dizer é que, por enquanto, do ponto de vista clínico, da proteção clínica, indivíduos vacinados com as doses necessárias no tempo adequado para que eles estejam, de fato, imunizados, têm sido protegidos da doença Covid-19, mesmo com as variantes circulando. Mas é importante que as pessoas saibam que isto é um cenário que pode mudar se nós continuarmos dando espaço para as variantes evoluírem. Lá na frente, elas podem se tornar, digamos assim, refratárias às vacinas. Também é importante mencionar que tem ocorrido, né, pessoas que não voltam para a segunda dose,
pessoas que se expõem logo após tomarem as vacinas e a própria vacinação lenta, isso também abre espaço para que nós tenhamos problemas no futuro. Mais uma vez a prova de que a imunização é muito importante nesse momento. Professor, para a gente encerrar, a gente percebe, e isso vem sendo até divulgado por especialistas, a quantidade de variantes que acabam aparecendo no Brasil. De que maneira a gente pode entender que aqui é diferente dos outros países? Por que tantas variantes aparecem no Brasil? Bom, primeiro porque nós estamos fazendo vigilância genômica, isso já é uma coisa importante, né? Mas, sem dúvida, há uma questão real nesse processo, que é o vírus, para fazer uma nova variante, ele precisa de mutação, ele precisa de alterações no seu genoma. Essas alterações se dão ao acaso e elas só vão acontecer se ele conseguir infectar muita gente, se a vacinação for lenta, se os protocolos de distanciamento não forem adequadamente seguidos, seja pelas pessoas, e não forem aplicados adequadamente também pelas gestões. Então, esse espaço que se deu para o vírus, principalmente da segunda onda em diante, ali do final do ano passado para cá, é o que permitiu, e coincide com as datas que a gente detecta as variantes, é o que permitiu, então, que o vírus se diversificasse, né? Esse espaço dado para o vírus leva a esse fenômeno ao acaso, que é a mutação, que ela possa acontecer. Então, nós deveríamos ter muito mais cuidado. Então, tem a ver também com a maneira como o país se posiciona em relação ao combate à pandemia. Isso é importante, né? Que bom que a gente consiga, tomara que a gente consiga frear essas variantes, essa doença avançando no Brasil com vacina para todos. Muito obrigada, professor. Obrigada mesmo pela sua participação, por disponibilizar o seu tempo nesse feriado para nos esclarecer mais o seu estudo tão importante, né? Que demonstrou aí a primeira variante confirmada, né? A morte do primeiro paciente no Brasil que foi reinfectado por variante do coronavírus. Obrigada mesmo, viu? Uma boa tarde para o professor. Tá aí a explicação do professor sobre esse diagnóstico, sobre o que aponta o estudo e também alertando para a importância da imunização com variante ou sem variante, Fernando. Nesse momento a recomendação é uma só, é a vacina. Quem tem a oportunidade tem que tomar.